Olá, boa noite a todos. Começamos mais uma edição de Band Eleições 2012, discutindo os problemas da nossa cidade, da sua cidade, para que você possa, na hora da eleição, ter mais condições de escolher o seu candidato. Se é que é possível escolher candidatos, né? Se forem todos bons, é mais fácil. Se forem todos ruins, é impossível escolher um bom. Mas a nossa obrigação é discutir esses assuntos com vocês. E hoje o nosso assunto é economia. Que promessas vão fazer que poderão ou não serem cumpridas em razão da falta ou da existência de dinheiro? Nós vamos conversar hoje com o professor de Economia da PUC Campinas, professor Roberto de Carvalho. Boa noite, professor. Prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Zé. É um prazer falar com você e com os nossos telespectadores. Conosco o Rodrigo Salomão. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Boa noite, Zé. Boa noite a todos que nos acompanham aqui nesse Band Eleições. Rodrigo, vou lhe dar o privilégio de fazer a primeira pergunta ao professor Roberto de Carvalho, por favor. Professor, o ano de 2012 bastante conturbado no cenário econômico, seja ele internacional, com reflexos também aqui na América Latina e propriamente dito no Brasil. E eu pergunto ao senhor, então, como introdução a esse tema economia nas eleições de 2012, de que maneira esse cenário econômico internacional, que não deixa de afetar também a nossa economia local, pode influenciar a condição eleitoral no ano de 2012. Lembrando que em 2013, muito provavelmente, as consequências dessa crise ainda devem ser experimentadas, né, professor? Verdade, Rodrigo, o problema é grande, né? A gente tinha no início do ano uma expectativa de crescimento algo em torno de 5% do PIB, as expectativas já se reduziram para algo em torno de 2,5%, algo 3 a 2,5%, isso significa dizer que o ritmo da atividade econômica no Brasil tem diminuído, esse impacto tem sido sentido na região, isso reflete claramente na geração de empregos e na renda do trabalhador brasileiro. O cenário internacional continua muito incerto, os problemas que estão acontecendo na Europa e as eleições que aconteceram, tanto na Grécia quanto na França, demonstraram um descontentamento popular muito grande e isso deve repercutir em menor escala, é evidente, porque o Brasil ainda continua com ritmos de crescimento, mas também nas eleições municipais desse ano. Professor, nós temos, né, nós que moramos aqui em Campinas há tantos anos, temos que Campinas é uma belíssima cidade para se morar, para se investir e tal. Só que o tempo vai passando e a gente começa a ficar desconfiado de que Campinas está ficando uma cidade cara. E essa vai ser a minha pergunta, se Campinas é uma cidade cara. A gente fala de IPTU, que sempre sobe. A gente fala da água, que é cara. A gente fala de transporte, que é cada vez mais caro, cada vez mais distante. A logística é complicada, os terrenos custam caro. Enfim, Campinas é uma cidade hoje, 2012, cara para se morar e para se investir ou não? Campinas é uma cidade cara, sim, Zé. Se a gente avalia os aspectos que estão relacionados à cesta de consumo do trabalhador, a gente percebe isso. O transporte público, embora não seja eficiente, é um transporte público um dos mais caros do país. A cesta de consumo básica, a alimentação fora, é muito cara aqui no Brasil, mais caro, só perde, acho que, para a cidade de Brasília. A hospedagem aqui em Campinas é muito elevada. O IPTU é um dos mais caros, um dos percentuais mais caros. E ISS também bastante elevado. Não há dúvida que viver em Campinas é um grande desafio. A gente costuma dizer que quem vive em Campinas viveria em qualquer outro lugar do país. Agora, se isso reflete no bolso do trabalhador campineiro, isso também reflete nas empresas. O que favorece a cidade de Campinas é ser um espaço logístico muito importante no país, um canal de distribuição de riqueza e que, portanto, acaba por atrair um número grande de empresas, além da qualificação técnica dos seus trabalhadores. Mas o senhor acha que esse argumento é válido, mas até quando ele vai continuar sendo válido? Porque Campinas começa a perder espaço. A gente vê empresas se instalando na região, Mojimirim, Hortolândia, Sumaré, enfim. Tem empresas que vêm para cá, mas já tem muita coisa que Campinas perdeu. Campinas ainda é competitiva ou está na hora de começar a mudar alguma coisa? Campinas é a referência maior da nossa região metropolitana de Campinas, mas as empresas têm optado em se instalar nas cidades adjacentes e não na cidade de Campinas, embora os trabalhadores sejam campineiros. Daí a necessidade dos próximos governantes, todos sem exceção, mas especialmente o líder da região, que será o prefeito de Campinas, ter a capacidade de enxergar essa região para além dos limites do município. Ou seja, é preciso um olhar para o cidadão metropolitano, é preciso um olhar para as empresas nessa região, porque as empresas estão deixando de se instalar em Campinas, dado ao preço muito caro do metro quadrado, do imposto muito caro, tanto o IPTU quanto o ISS, e optando nas cidades adjacentes. Para isso, é natural que a gente comece a desenvolver a questão da mobilidade urbana com maior responsabilidade, sobretudo trabalhando as questões vinculadas à ferrovia.
Agora, o senhor acredita que efetivamente é possível discutir de forma metropolitana essas questões numa região em que há carências individuais muito grandes, professor? A gente pega nesse cenário de região metropolitana uma cidade de Hortolândia que precisa direcionar investimentos para o seu desenvolvimento interno, ao contrário de uma cidade de Indaiatuba que hoje, teoricamente, estaria numa condição econômica melhor. É possível debater isso diante de necessidades tão específicas, tão sazonais de cada uma das cidades? Mais do que possível é necessário. É uma mudança de paradigma. Efetivamente, a gente não tem uma região administrativa do ponto de vista da região metropolitana. Não há recursos, né, através de impostos para a região, e sim para os municípios ou para o